TV Artilheiro. Pode, né? Primeira pergunta para o Mendonça. Queria que você pudesse falar um pouco sobre a partida. Você tinha falado na coletiva que era uma partida que vocês iam dar a vida, que era final de Copa. Queria que você falasse sobre isso, se realmente foi isso que vocês encontraram hoje. E para o professor Dorival, eu queria saber qual o motivo da escalação, professor. E antes de mais nada, parabéns pela vitória de virada, mas que você pudesse explicar qual o motivo da escalação. Muito obrigado. Boa noite. Assim, né, eu falei ontem para vários de vocês, né, que esse é um jogo difícil. Falei que era final por causa da importância, né, da importância do campeonato, né. A gente sempre pensou, né, que a gente poderia, se a gente fizesse todo aquilo que o treinador falou para nós, sair com 3 pontos de nossa casa. Foi assim, a gente se entregou, deu o máximo e a gente jogou como final. Não posso falar que foi diferente. Nosso time se entregou, nosso time correu, lutou até o final, mesmo com o placar a gente indo atrás, a gente sempre se entregou. A gente falei para vocês agora que nós botamos na nossa cabeça que o jogo ia ser difícil, estava difícil já, que a gente teria que ficar com a bola, como o treinador falou, como a gente treinou. Foi isso que a gente fez e graças a Deus saiu os 3 pontos, os gols, que era muito importante para nós começar com o pé direito. Bem, primeiramente, eu acho que a escalação ainda é um conhecimento de todo o grupo, de toda a equipe, para que você tenha uma segurança maior na sequência. Eu senti que nós necessitávamos de um pouco mais de consistência no nosso meio para que dessemos uma liberdade maior aos homens de frente. Quero fazer uma menção aqui de uma alteração que eu tive que fazer logo no início, sacrificando um atleta em função de um erro nosso coletivo, de um erro de posicionamento, em que nós não conseguíamos sair daquele emaranhado que nós acabamos entrando, dificultado naturalmente pela boa postura da equipe adversária. Uma equipe que já se conhece, que tem um tempo de preparo. Nós estamos mudando algumas pequenas coisas, ainda totalmente ligado ao trabalho que vinha sendo desenvolvido ao Thiago, e é natural que nós levemos ainda um tempo para que adaptemos a equipe a algumas pequenas mudanças que precisamos e teremos que fazê-la dentro das convicções que eu possuo em relação àquilo que eu estou vendo do nosso grupo. Mas, de um modo geral, é difícil para um início. Tivemos aí uma semana bem complicada, foram apenas 5 trabalhos e o campo muito pesado. Nós tivemos que cortar praticamente pela metade nossos treinamentos, senão talvez poderíamos estar um pouco mais adiantados em relação a essas mudanças que tivemos que fazer. Boa noite, Dorival. Lucas Silva, do Diário do Nordeste. Eu queria que você comentasse a importância da vitória para o Ceará, já que foi a primeira na temporada de virada. A equipe saiu perdendo e conseguiu buscar o resultado ao longo dos 90 minutos. E muito se foi falado durante a sua chegada, na sua coletiva de imprensa, sobre recuperar o mental dos jogadores, baseado, claro, na eliminação contra o Iguatu e na eliminação contra o CRB na Copa do Nordeste. Então, eu queria que você comentasse a importância dessa vitória pelo mental dos atletas e, principalmente, para a sequência da temporada. Eu acho que foi fundamental em razão justamente desse aspecto. O emocional, ele tem um peso, queira ou não, tem um peso. É uma cobrança excessiva por parte de nós mesmos em relação a cada atleta, ao grupo de um modo geral. É um fato natural isso. Nós colocamos um peso ainda maior, né, em razão de tudo que aconteceu, de tudo que se passou, que naturalmente machucou bastante. Nós sentimos isso ao longo da semana, né, a postura dos jogadores, mas ao mesmo tempo um outro lado. Um lado de querer se reencontrarem, quererem buscar uma nova situação, entendendo tudo aquilo que passamos e a situação que criamos, mas, acima de tudo, também iniciando uma preparação para um resgate próximo. Eu acho que é com esse objetivo que nós temos que continuar, trabalhando com intensidade. Foi apenas um bom resultado, tivemos
muitos erros em relação àquilo que nós queremos encontrar futuramente para a equipe, mas o processo é esse. E nós temos que continuar insistindo, treinando, buscando correções, pequenas situações que a equipe apresentou, outras um pouco maiores, para que encontremos daqui a pouco um equilíbrio e encontrando esse equilíbrio, que os resultados aconteçam de uma maneira um pouco mais natural. Dorival, boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria saber de você, de que forma você imagina que vai conseguir corrigir tudo isso que você enxergou que está faltando melhorar no time, se o calendário não permite muito trabalho, se a conversa pode ser suficiente nesse tipo de calendário apertado. E também queria perguntar ao Mendonça, quando você faz um gol assim de pênalti, o estádio explode, o que passa na cabeça do jogador? Olha, não é fácil você não ter o dia a dia. Nós tivemos essa semana em aberto, mas volto a dizer que ela foi infelizmente, ela foi ruim para nós em razão da quantidade de chuvas que caíram e encharcaram muito os nossos campos, então deu uma sobrecarga, né, nos trabalhos. E queira ou não, para mim teria sido muito importante se eu pudesse ter pelo menos esses dias para uma preparação. As correções nós vamos mostrando em vídeo, corrigindo posicionalmente. Em cima disso que nós temos que sempre estarmos atentos, porque serão os próximos treinamentos. É muito mais no visual do que propriamente na execução. Nós vamos ter que iniciar um processo de recuperação agora, já para uma estreia na sequência, e a própria sequência de jogos que estaremos enfrentando, todos que estão aí terão que estar preparados para que, se apresentemos de repente alguns erros, tenhamos que corrigi-los com o andamento e com o passar de jogos principalmente e de alguns poucos treinamentos. Boa noite. No tema do gol, feliz, né? A torcida nos apoiou, né, durante a partida. Isso foi muito, muito importante para nós. Graças a Deus saiu mais um gol e aquilo que a gente fala, né? A gente saiu com 3 pontos, que era o mais importante. A partir de eu poder fazer o gol, o mais importante foram os 3 pontos que a gente precisava muito. Boa noite, Mendonça, Dorival Júnior. Parabéns pela vitória. André Almeida, do Globo Esporte. Minha pergunta para o Dorival. Dorival, hoje foi a sua estreia, então obviamente você teve o primeiro contato com a torcida do Ceará no estádio, mais de 30 mil pessoas, e a torcida do Ceará que foi muito ativa durante o jogo inteiro, né? Antes do jogo, durante e depois, enfim, comemorando o resultado, apoiando o tempo todo e também cobrando. Teve protestos do jeito que teve celebração. Queria que você comentasse esse primeiro contato que você teve com o torcedor do Ceará e o quanto a arquibancada passou energia para o campo, o quanto a torcida está cantando ou até mesmo as cobranças que ocorreram no começo do jogo, no intervalo, em outros momentos, acabaram interferindo também, de certa forma, no aspecto anímico, enfim, para que a equipe conseguisse essa virada e esse resultado que era muito importante estrear com vitória. E, mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Obrigado. A situação era bem complicada, em razão do acontecido. Nós estávamos realmente sentindo um pouco, queira ou não, emocionalmente, é muito difícil uma recuperação rápida. E queira ou não, você, ser humano, carrega uma carga ainda maior a partir do instante que as coisas não aconteçam dentro do seu trabalho de uma maneira natural. Sentimos. Tínhamos um peso grande? Tínhamos. Em compensação, tínhamos também a necessidade dessa vitória, da forma como ela aconteceria, não importava. Nós teríamos que lutar por essa vitória, independente da maneira como jogássemos. Com tudo isso, nós tivemos ainda aí 65% de posse de bola, sem sabermos aproveitar adequadamente essa posse que nós tínhamos. Não tivemos essa paciência para trabalharmos entre as linhas adversárias. Pegamos naturalmente uma equipe que já se conhece há algum tempo, que já joga dessa forma há algum tempo e que não alterou comportamento nenhum para uma partida como essa. Nós, ao contrário, tivemos uma alteração comportamental com alguns posicionamentos. É natural que essas dificuldades elas aconteçam, elas vão aparecer, e aquilo que falamos anteriormente, nós teremos pouco tempo para que corrijamos tudo isso, mas temos que acelerar o processo e não podemos ficar lamentando.
Eu acho que é na base da luta, da entrega, da compreensão com o sentimento do torcedor que nós vamos conseguir transpor todos esses eventuais problemas que venham a acontecer futuramente. E queira ou não, a nossa sequência ela é complicada. Eu não vou aqui esconder do nosso torcedor. É um momento ainda difícil, é um momento ainda de recuperação e nós teremos que ter essa consciência. Jogaremos agora contra a equipe que acabou de ser aí campeã paulista, campeã sul-americana, e teremos que ter muitos cuidados, mas temos que acreditar e jogarmos também dentro das nossas condições, buscando o resultado, e não só como um sparring lá em São Paulo. É isso que eu espero que aconteça. Boa noite, Dorival. Aqui. Boa noite, Dorival. Boa noite, Mendonça. Queria uma pergunta para os dois. Para o Mendonça sobre pênaltis. Você tem cobrado alguns pênaltis e tem feito os gols. Você é um cara calmo, tranquilo na hora do pênalti, ou é aquele cara que coloca o sangue quente que você tem, a vontade, a garra dentro do jogo para fazer o gol? E para o Dorival, essa vitória marca um momento de estreia sua, estreia na competição e estreia, digamos, no segundo período do ano, né, pós-estaduais, pós-competições regionais. Qual a importância dela nessas três vertentes, né? De ser sua estreia, de ser a estreia numa segunda etapa do ano, já que a primeira o Ceará teve alguns insucessos, e na competição em si, na Copa Sul-Americana? Boa noite. Assim, eu sou um cara muito calmo, né? Acredito na batida que eu já treino e vem dando certo. E continuo acreditando que vai dar certo, né? Uma batida que, como eu já falei, né? Treino todos os dias, sou muito confiante naquela e vou continuar batendo daquele jeito, treinando ainda mais, como sempre falo para todos nós, né? Continuar trabalhando, porque se não sair pênalti, tenho que tentar fazer gol do outro jeito. Então, sou um cara calmo que na hora de bater, está dando certo. Olha, eu acho que você abrir uma competição, né, nas condições em que eu vi esse grupo ao longo da semana, é natural que seja um pouco complicado. Eu fico feliz porque todo o trabalho desenvolvido pela comissão do Thiago, ele será aproveitado. E isso daí não é porque aconteceram esses dois insucessos que nós deixaremos atrás. Por quê? Porque eu preciso aproveitar tudo aquilo que também vinha sendo realizado e desenvolvido com a equipe. Logicamente que acrescentando um pouco daquilo que eu pense, com um tempo mínimo de você poder desenvolver tudo que nós queremos, mas tentando conversar, mostrar visualmente e na prática em todos os momentos que nós pudermos estar com a equipe em campo, para que corrijamos o quanto antes e consigamos assim um equilíbrio maior da nossa equipe, não é? Eu acho que todo mundo pede uma compactação, todo mundo quer ver a sua equipe correndo e se expondo menos, atacando e chegando muito mais, e é tudo que nós queremos, mas é natural que depende também de um pouco de tempo, de trabalho, de condições aí para que encontremos esse caminho. Boa noite, Dorival. Boa noite, Mendonça. Aqui, Del Luiz, da Rádio Verdes Mares. Dorival, ano passado o Ceará jogou a Sul-Americana e tinha tudo para classificar e acabou em um jogo perdendo a classificação. Esse ano largou com vitória em casa, como foi na temporada passada, né? Esse teu time, pelo que você percebeu, há pouco tempo, você já falou isso várias vezes, precisa aprender a jogar essa competição, porque o time argentino que jogou hoje, o Independente, catimbou muito o jogo, né? Enervou os teus jogadores. O teu time precisa aprender a jogar esta competição. Quando eu falo aprender, é claro que não é jogar o jogo, jogar a competição, jogar uma competição internacional. E para o Mendonça, parabéns também, Mendonça, pela tua partida hoje, que foi espetacular. Você foi um jogador muito importante. Acredito que o Dorival te parabenizou, né, porque taticamente também você foi importante. Eu queria que você falasse desse carinho do torcedor contigo, que a cada jogo ele vai crescendo, ele vai te aplaudindo, ele vai vibrando com as tuas participações na partida. Olha, eu acho que o nosso time é um time maduro, é um time consciente, é um time conhecedor de competições.
nós não podemos diferenciá-la das responsabilidades que nós tenhamos num Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ele se assemelha muito, jogos muito disputados, muito pegados. Nós vamos ter que, não é aprender a sofrer, mas, acima de tudo, aprender a aproveitar os bons momentos que nós teremos nos jogos, porque eles acontecerão também. Não é a todo instante que nós teremos uma equipe sentindo o peso daquilo que aconteceu nos últimos momentos, nos últimos dias, e tendo que superar também esse problema, além de um adversário que vocês viram, um adversário técnico, qualificado, sabendo o que queria em campo, justamente porque já tem um acompanhamento do trabalho do seu treinador há algum tempo. O que eu vejo é que nós temos qualidades e condições para que superemos tudo isso e que encontremos daqui a pouco um caminho. Logicamente que sempre demanda um pouco de tempo para que você se adapte ao clube, os jogadores ao seu processo e, acima de tudo, que você tenha esse tempo para poder desenvolver tudo aquilo que você pense. É natural que teremos competições umas em cima das outras e isso daí será um complicador. Mas eu não tenho que ficar pensando nisso, eu tenho que tentar melhorar as qualidades da equipe e tentar deixá-los em condições para que eles joguem um futebol um pouco mais leve, mais solto, mais livres e acima de tudo, com uma consistência maior. Eu acho que essa talvez seja a principal preocupação daqui à frente. Dorival Mendonça, tudo bom? Primeiro, parabéns pela vitória, viu? E parabéns, Mendonça, pelo desempenho. Você até brincou na coletiva, né? Falando que joga bem essa e muitas outras partidas. Essa, mais uma vez, você jogou bem. Mas a pergunta hoje vai ser para o Dorival. Dorival, o resultado do Ceará foi muito importante. A vitória foi muito importante. Mas você acha que o resultado acabou mascarando um desempenho não tão bom da equipe alvinegra hoje, nesse primeiro tempo principalmente? O resultado, claro, sempre é importante, sempre será. Mas o Ceará poderia apresentar algo mais hoje contra o Independente? Como resultado ótimo, como desempenho ainda estamos devendo. Logicamente que entendemos também tudo aquilo que se passou ao longo desses últimos dias, né? Uma mudança também em alguns comportamentos de alguns jogadores que já vinham desenvolvendo com a comissão técnica anterior um sistema de trabalho. E, queira ou não, vinham alcançando resultados, né? Tiveram aí uma campanha muito boa, à exceção desses 2 momentos que foram bem complicados. Então, tudo é questão de tempo. Eu tenho que também entender aquilo que os jogadores estejam encontrando, as dificuldades, as facilidades, tentar melhorar o mecanismo para que encontremos aí condições. E temos uma equipe, como eu disse, é uma equipe mais consistente e que se expõe um pouco menos em relação a um adversário, quando esse adversário, naturalmente, tenha esse tipo de jogo, um jogo muito espelhado com aquilo que nós pensamos, mas que, por estarem um pouco mais trabalhados e treinados, é natural que se encontraram muito mais fácil no campo, nos primeiros momentos. Depois o jogo começou a virar um pouco. Então, assim, nós até tivemos muita posse de bola, isso contando o período em que ficamos com um atleta a mais e no momento em que houve a igualdade. Continuamos tendo, mas é natural que não soubemos, de repente, trabalharmos adequadamente e principalmente buscarmos o último momento, que seriam as infiltrações, as bolas atravessadas, que tivemos possibilidades de muito treinamento, mas a execução ela ainda é um pouco falha em razão desse pouco período. Um abraço aí a todos. Obrigado. Boa noite. TV Artilheiro.